Ele é um cara que eu admiro muito. Ele é palestrante, ele fala sobre inovação e criatividade como eu, e como eu, ele é apaixonado por arte. O nosso convidado de hoje é o meu amigo Fernando Kimura. Seja bem-vindo, Fernando, tudo bem? Ô, Ale, tudo bom? Prazer, obrigado pelo convite e já obrigado a todo mundo que vai assistir a gente aí nessa nossa viagem pela arte, né? Fernando, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. Fernando, é comum que a gente faça essas distinções, né? Ou uma coisa ou outra, ou dinheiro ou felicidade, ou arte. E na realidade a arte está impregnada, acho que desde que aquele primeiro adolescente rebelde, né, foi pintar naquela caverna lá na França, que a gente já faz arte, né? Como é que você vê essa ligação da arte, né, com a sociedade, da arte com a vida? Conta aí um pouco como é que foi essa sua trajetória. Eu sei que você sempre falou de marca, de branding, né? E como é que foi essa sua imersão aí no universo da arte também? É interessante, né, essa sua abertura, porque a arte a gente quer comida, diversão e arte, ela está toda misturada, porque a gente vai num show, as marcas de comida estão lá dentro com restaurantes, olha aí, o Lollapalooza tinha um McDonald's lá dentro, e aí você tem um Itaú patrocinando, veja, então as marcas estão envolvidas no meio do entretenimento, tá tudo misturado, e às vezes a gente não consegue perceber, né? Por quê? Porque nós queremos, nós precisamos dessa busca, né, para o nosso dia a dia, para que de fato a gente tenha um pouco de alívio, a gente tenha um pouco de beleza, a gente tenha um pouco de sensações, né, que nos complete. E eu fui buscar a arte porque eu comecei a perceber que branding, principalmente, né, as marcas, somente as marcas mais caras, as médias e grandes empresas, até a gente vê isso nas pequenas, elas começam a se fundamentar na arte para, de fato, criarem o seu visual, criarem a sua linguagem, e a partir disso ela cria um universo dela. Como os artistas, né? Eu consigo identificar um artista pelo primeiro acorde, ou um pintor por um detalhe do pincel. Então, eles são... os artistas têm muita identidade, e as marcas também. Então, eu acho que daí dá para a gente fazer uma mistura interessante, Ale. É verdade. É legal isso que você falou, né? Porque eu acho que a gente tem muito isso, né? Que, não, arte é uma coisa, negócios são outra, né? E a gente vê que a arte pode se impregnar em tudo, assim, né? Eu me lembro de um episódio que foi muito emblemático, né, para mim. Nos anos 80, o Tom Jobim, né, que é um grande nome, né, da música popular brasileira, ele vendeu os direitos autorais de Águas de Março, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho, né? Para Coca-Cola, que era a época da Coca-Cola, é isso aí. Esse jingle, né? Fizeram uma versão em forma de jingle, chamada Coca-Cola, é isso aí. Que durou 4 anos, acho que de 82 ou 87. É o tom, é o mar, é o sorriso sem jeito, é o calor, é o suor, é o amigo do peito. É experimentar o prazer de viver. Coca-Cola, é isso aí. E é pau, é pedra, é o fim do caminho. Muita gente achou o fim do mundo, né? Ele cedeu uma pérola da música popular brasileira para a Coca-Cola. Mas só estou dando um exemplo, né, de como música, literatura, arte, arquitetura, design, eles estão, sim, misturados nos negócios, né? Então, assim, acho que é uma ilusão achar que ou comida, ou arte, ou dinheiro, ou felicidade, elas podem andar juntas, não podem? Podem, já estão todas misturadas, né? Costumo dizer que uma bolsa não é uma bolsa é uma escultura, um sapato é uma escultura, né? Um prato pode ser uma escultura, porque tem arquitetura, e a gente não olha. Legal. E quem me falou isso foi um amigo meu de Taubaté, ele falou, você acha que uma bolsa é uma escultura? É óbvio, então, porque a gente acha que a escultura é a escultura que está lá na praça. Não, mas não. Tanto que as mulheres têm mais de uma bolsa. Então, ainda tudo isso tem a moda envolvida. Imagética que a gente tem, né? Que tudo vira imagem, né? Mais ainda, né?
Total, então a gente eu começo a perceber, quando eu comecei a entrar nesse mundo da arte, ele é um mundo que fala de linguagem, e existem linguistas no mundo inteiro, aliás, isso é uma formação que tenho muita curiosidade, eu leio pouco sobre isso, e o pouco que eu leio, eu vejo o quanto isso já abre os meus olhos, né? Quanto mais a gente começa a consumir coisas de arte e linguagem, a gente começa também a aumentar o nosso universo visual sobre as coisas. Eu acho que isso é muito rico, principalmente para pequena e média empresa, porque as grandes, elas já têm essa possibilidade, né, ali com as grandes agências, enfim, elas estão em ambientes, nos grandes shoppings, elas estão em ambientes que isso é uma realidade, né? É verdade, é verdade. Eu lembrei aqui de um caso, de um exemplo, né? Eu vou ler para você, pode ser? Estatuto da sua nova vida, artigo 1º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm o direito a converter-se em manhãs de domingo. Essa poesia é de um poeta amazonense, chama Tiago de Mello, né? Ele é tio de um primo meu, mas não é meu tio por conta dos braços da família, né? E ele foi um poema encomendado pela Ford, para fazer um comercial de carro, para linkar com essa coisa de carpe diem, você precisa aproveitar a sua vida. E ao invés de chamar um marqueteiro clássico para falar dos atributos do carro, que vai de 0 a 100, ou da tecnologia, chamou um poeta, né, para falar das manhãs de domingo. E é uma sequência de comerciais, né? Tem uma outra aqui. Tem um artigo 2º, fica decretado que a partir desses instantes as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde. Você não imagina isso num comercial de carro, né? Lindo! E é de um poeta. Romântico, é poético. Romântico, né? Então, assim, é super bonito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu resgatei esse comercial. No meu mundo, os fios são galhos, hidratante é nascente, televisão é aquário, e toda estrela é cadente. A calçada é grama, o vento faz ciranda, trânsito é cardume e todo sonho anda. Olha que legal, cara. É lindo. É lindo. Assim. E quem imaginaria que a gente podia colocar poesia, contratar um poeta para fazer o anúncio, né, de um carro? Mas faz muito sentido, porque as marcas, elas atuam dentro do inconsciente das pessoas, e para você conseguir adentrar o inconsciente, você tem que usar de metáforas distintas do que somente a informação técnica. Né? Existem quantos produtos estão no imaginário das pessoas, e no desejo, ou cores, ou texturas, ou cidades. E por quê? Porque foi construído pelo cinema, foi construído talvez por uma cena de novela, foi construído por um personagem. Aproveitando, tem uma estratégia muito parecida, um artista que se baseou muito nisso, e ele acaba sendo uma mudança no mundo da arte, é Andy Warhol, né? Que nos anos 50... Andy Warhol estourou com a sopa Campbell, com sabão em pó brilho, e aí as marcas começaram a olhar para isso. Se não me engano, foi Salvador Dalí, acredito que fez a embalagem de chupa-chups, é um pirulito espanhol, né, uma marca espanhola. Então, as marcas começam, claro, existe um lado comercial que o artista precisa, mas muitas marcas vêm, a gente vê isso também, Ale, em coleções, Fiat 500 da Gucci, Fiat 500 Armani, aí você vê, tá, mas da Gucci, da Armani, o que tem a ver isso? Então, eles misturam um universo, né, mitológico que a marca constrói versus um produto e tem mais conexão com aquele consumidor. E a gente vê isso em tudo, né, você vê licenciamento de produto para criança, licenciamento de produtos para adultos, né? Licenciamento de filmes. Então, você mistura a camiseta da série que você gosta, a caneca da série que você gosta. Então, isso é poético, deixa de ser uma coisa comum e passa a ser uma coisa muito mais especial do que era para ser, né? A gente esteve junto a última vez, em dezembro, em Manaus, né? Eu fui dar uma palestra e um workshop sobre criatividade. Você também foi com a sua palestra sobre arte e negócios, né? E foi engraçado que eu fui fazer um vídeo no Teatro Amazonas, gravei um vídeo na parte externa, enfim, que está no meu canal do YouTube, e depois eu agendei uma visita guiada lá dentro e estava você lá dentro. A gente, sem querer, estava no mesmo grupo, né? Um dia antes do evento. No mesmo agendamento, né? Aí eu assisti sua palestra, tive a honra e a oportunidade de assistir sua palestra. Ô, Fernando, você dá exemplos tão legais, você vai com aquela sua câmera que parece um
giroscópio, sei lá o que é aquilo em 360, e você tem umas tomadas e coisas inusitadas, restaurante, sabe? Coisas que às vezes escapam, que a gente não associa com arte, né? E aí você vê o lado artístico do restaurante, daquela praça, daquele local que a gente passa e não vê. Minha prima, uma prima por coincidência também de Manaus, ela foi uma das grandes incentivadoras, porque eu passei um pedaço da minha infância lá, dos livros, né? E ela me deu um livro do Marcovaldo. Marcovaldo é do Ítalo Calvino, né? Ele chama As Estações na Cidade. O Marcovaldo ele é um otimista, ele é um romântico incorrigível. Mas o legal dele é que ele fica vendo beleza onde ninguém vê. Tipo, tá lá o asfalto, aí na fenda do asfalto tá nascendo uma flor. Aí ele fica olhando aquilo, se encanta. Ou vai nascendo, sei lá, um cogumelo numa banca de jornal, na fresta. E ele fica vendo essa beleza que existe na cidade e que a gente não vê, porque a gente tá sempre com os olhos fechados para a beleza que existe, né? E eu acho que um pouco dessa palestra, além de você traçar essa intersecção com o mundo dos negócios, é enxergar essa beleza que está aqui, às vezes perto da gente. Ok, você pode ir no museu super bacanoso, ver Gaudí em Barcelona, que legal. Mas às vezes está aqui na sua cidade, está no ponto de ônibus. Né? Me conta um pouco de como surgiu essa história de você sair filmando esses lugares e fazer essas intersecções tão bacanas com vida, com emoção, com negócios. Isso surgiu um pouco quando as coisas começaram a reabrir aqui durante 2020 e 2021. Quando as coisas começaram a reabrir, eu fiz um pacto comigo mesmo por ser um paulistano e nunca ir no museu muito de vez em quando. Eu falei, eu não vou mais me permitir isso, se eu quero mudar na minha vida. E eu comecei a ir muito nos museus e comecei a ir nos novos lugares que abriram em São Paulo. E eu comecei a ver que existe beleza no que até então parece ser imperfeito, ou naquilo que a gente não observa, né? Que a gente vive, às vezes, olhando sem olhar, né? E aí eu comecei, todo lugar que eu ia, como tinham muitas restrições, eu já levava a câmera e já saía gravando, porque eu falei, eu vou criar um banco de vários lugares que eu fui para dividir isso com as pessoas. Eu de São Paulo, mostrar para quem me segue em qualquer lugar do Brasil algo que tem aqui. Então surgiu um pouco disso, né? Dessa minha vontade de querer daqui mostrar para os outros de fora como São Paulo se reinventa nesse momento. E às vezes são em coisas simples, é numa loja colaborativa, às vezes é numa banca de jornal, às vezes é numa padaria, às vezes é num grafite de rua. Então eu comecei a observar a cidade com um olhar um pouco diferente, né? E aí eu saí dos grandes centros, eu fiz um pacto comigo, ali, eu troquei o shopping pelo museu. Eu troquei o shopping Ótima pelas escolha. lojas de rua. E nesta escolha. minha troca, eu ganhei muito. Eu até vou ao shopping, mas eu não tenho mais paciência de ficar perambulando pelo shopping. Eu vou, compro, tenho que comprar, às vezes dou uma voltinha bem rápida e já quero vir embora. E enquanto no museu, às vezes, eu passo o dia inteiro. Então, veio disso, Ali, veio dessa inquietude de não prestar atenção. Eu virei, durante 2020 e 2021, um turista em São Paulo, e eu também fui surpreendido pela cidade. Eu me deixei ser surpreendido, né? E muito disso aí eu vou já dando uma dica, que tem muita influência de um querido empresário aqui, chamado Facundo Guerra. Até uma amiga minha fala que é o Facundo's Way of Life. Então a gente tem um Facundo's Way of Life, que é uma vida, anda de metrô, anda de carro, anda de bike, vai a pé, e ele explora e mostra a cidade para a gente também de uma forma diferente. Então tem umas inspirações a ele. Você falou aqui, né, que a arte não é só beleza e perfeição, e eu sei um dos tópicos que você aborda, né, até trazendo exemplo, por exemplo, da Frida Kahlo, né, que a arte não é puramente beleza e perfeição. Como é que você elabora esse ponto de vista, Fernando? Eu tive a oportunidade, em 2016, de ir para a Cidade do México, enfim, fiquei lá quase 30 dias, e eu não fui na casa da Frida, porque eu falei, acho que não, eu não era uma pessoa tão ligada à arte. Isso é uma das coisas que eu mais me arrependo da minha vida, porque eu não fui na casa da Frida. E aí, quando eu fui, e para a gente entender a arte, a gente tem que entender a história do artista, e quando a gente começa a entender que a Frida sofreu um acidente, que ela teve problemas na espinha, por conta disso, né? Ela passou por várias cirurgias, ela começou a pintar com os pés, ela tinha um amor não correspondido, então ela amava Diego Rivera e ele não correspondia ao amor dela, e inclusive traiu ela com a cunhada.
E aí quando você vê e volta, sabendo de tudo isso, e olha as obras da Frida, você consegue ver a dor que ela tinha, a dor que ela sentia, mas a beleza que ela tinha dentro da vida dela. E né, ela perdeu um filho, e depois que ela perde o filho, muitas obras passam a ter animais, porque era uma maneira que ela encontrou de trazer o filho para dentro das obras, para dentro de algo que faltava para ela. Então eu comecei a ver que às vezes você não vai entender o quadro, você tem que entender sobre o artista. E a Frida é uma pessoa que, mesmo sabendo dessa história dela, ela é extremamente visionária para aquele momento e até para hoje. Então por isso que eu acho que ela para mim, é um excelente exemplo. Assim, depois que eu passei a entender a história dela, eu passei a entender a obra dela. E acho que é sobre isso. Né, as empresas têm muito disso, né? Como é que entenda exatamente o que você faz, ou o que o seu cliente precisa, ou como ele chega até você, para que de fato você crie melhor a linguagem para falar com ele, né? Não é somente do jeito que a gente quer. Então, esse que é uma coisa que eu aprendi com a Frida. Eu acho interessantíssimo isso. Ale. É bacana. E você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, né, Fernanda? A gente só consegue entender a obra, a criatura, entendendo o criador às vezes, né? Eu tenho uma playlist no meu canal de YouTube chamada Mentes Criativas, onde eu me dedico a tentar entender algumas obras, sobretudo a vida de alguns autores, enfim, gênios da literatura, arquitetura, etc. e tal. Um desses que eu tracei a biografia há um tempo atrás foi o Franz Kafka, né? O Franz Kafka é autor daquele livro O Processo, enfim, e A Metamorfose. E o que acontece? Que quando a gente lê o livro do Kafka, é um livro meio opressivo, de uma realidade meio confusa, embaralhada, e você só entende claramente isso quando você entende a biografia dele, que era uma pessoa meio que franzino, oprimido pela figura poderosa do pai, entendeu? Uhum. Ele era um burocrata, trabalhava na indústria de seguros, em que tudo era cheio de contrato, regra, cláusula, multa, entendeu? Então, quando você entende todo esse contexto familiar, como era a personalidade dele, e você transplanta isso para o livro ganha camadas e camadas de uma dimensão que você não consegue entender, né? E traçando um paralelo com as empresas, é isso, sem entender, não tem como atender, né? A gente já saiu daquele negócio de atender como massa, né? As pessoas são indivíduos, né? Então, acho que o primeiro ponto é justamente a gente entender. E eu acho legal da arte, assim, as boas peças de arte são aquelas que viram clássicos. E o clássico é considerado um clássico quando ele vence o teste do tempo, né? Então, às vezes você ouve uma música da Legião e um adolescente de hoje, ela foi composta em 1986, e ele se identifica com aquele treco, entendeu? De 1986, porque é boa, é atemporal, não é? E eu sei que uma coisa que você fala também, Fernando, é dessa intersecção, né, da arte com a sociedade, a arte como forma de você decifrar, de você entender a sociedade. Nessas suas andanças e pesquisas, como você vê essa fusão que a gente pensa na arte como uma coisa abstrata, enfim, desconectada das coisas, e não é bem assim. Ela conversa com a realidade também, não é? Conversa, não. Se eu ando por São Paulo hoje, eu encontro no Minhocão A Mão de Deus do Cobra. Outra obra do Cobra que a gente encontra no Oscar Freire é O Pensador. Então ele convida a gente a pensar. Então, conforme eu vou andando pela cidade, eu vou vendo coisas que falam sobre dores ou necessidades de hoje. Quando eu olho também para o passado, e aí quem tiver a oportunidade, quando eu vi a primeira vez de perto, quando eu vi o Mestiço na Pinacoteca, e aquele Homem de Braços Cruzados, né, de Portinari, isso é uma obra, não é muito recente, é de 1934, o Mestiço de Braços Cruzados, olhando para mim, olhando o detalhe dos dedos, das unhas com areia, aquele cenário de prosperidade atrás dele, e Portinari nos mostra, ele desenha um homem tipicamente brasileiro e um Brasil próspero. Só que quando eu comecei a olhar, eu falei, poxa, e se eu trouxesse esse mesmo olhar para hoje? Como eu explicaria tantas coisas para o mestiço, né? Como o desmatamento, ou a poluição, ou as criptomoedas, ou o Rio de Janeiro, ou o próprio carnaval, ou a internet, ou explicar para ele o que é um satélite, o homem chegando na Lua. São momentos tão distantes, né? Tem quase 100 anos a obra,
mas o que eu explicaria para o mestiço? Então, esse olhar, às vezes, tentar olhar algo próspero, que foi esse recorte de Portinari nessa obra especificamente, é interessante porque se eu deparo isso ao longo do tempo, eu consigo ver o que nós avançamos e o que nós retrocedemos. Então, esse é um outro papel da arte, de conseguir mostrar, talvez, conseguir datar, né, um tipo de pensamento, e ele pode perdurar, foi como você falou com a música, esse pensamento pode perdurar. Só para fechar uma outra obra aí, a gente está no ano do centenário do modernismo brasileiro, e outra obra que me chama a atenção é tão famosa ali, que é o Abapuru. E o Abapuru, ela não necessariamente é da semana de 22, era uma obra de 1928, se não me engano. E o que Tarsila queria dizer com Abapuru? Se a gente repara, a gente observa um ser com as mãos e os pés inchados de tanto trabalhar e a cabeça pequena. O Abapuru, na verdade, é uma crítica que a Tarsila fazia à sociedade da época, onde explorava-se muito o trabalho das pessoas, manual, e se desenvolvia pouco o intelecto. 100 anos se passaram. Como é a sociedade hoje? Para mim, não teve muita mudança. Né? Então, isso eu acho interessante. Na arte, a gente tem que estar disposto a tentar ver ângulos que às vezes a gente não quer ver. É a verdade. Essa é a verdade, né? Então, isso que eu acho interessante, dar esse olhar da arte. Né? Então, tem muita beleza, mas eu diria para você que o mais interessante são esse lado dela criar esse lado desconfortável para a gente. E às vezes é o desconforto que nos provoca a sair da poltrona, a levantar e fazer alguma coisa, né? Então, assim, às vezes a função da arte não é só o deleite visual, é te provocar desconforto, mal-estar, ojeriza, para que a partir daí você faça algo, ou pelo menos você saia do estado de letargia. Porque tem um problema que Darwin já dizia isso, nós somos seres muito bem adaptáveis, e tem uma hora que a gente se acostuma até com o que está errado, né? Então tem hora alguém a gente precisa levar uns tapas na cara, às vezes, nem que seja pela arte, não é? E você falou legal aí da Tarsila, né? E a gente fez 100 anos agora, em 2022, 100 anos da semana de 1922, que na verdade foram 3 dias, né, de fevereiro, né? E eles tinham um conceito interessante, que era o conceito da antropofagia, né? Porque havia uma crítica velada que falava que eles queriam que ele produzia uma arte genuinamente brasileira, mas todo mundo bebia na fonte lá em Paris, na Europa, né? E a ideia da antropofagia, né? A Baporu é isso, né? Homem que come gente, né? Mas ela falou, não, nós vamos se alimentar dos europeus, mas digerir isso e produzir uma coisa completamente nacional, com DNA sertanejo brasileiro, assim, né? E falando em arte ainda, já que a gente está falando dessas funções da arte, o Paulo Leminski, né, que é poeta curitibano, ele tinha uma frase, primeiro ele ganhou a vida como publicitário, ele se incomodava um pouco de usar o talento dele para vender aluguel de casa, e ele era muito irônico. Uma vez ele falou uma frase muito legal, que ele falava assim, a poesia é um inutensílio, ela não tem utilidade nenhuma, e não é para ter, não coloquem utilidade nela, não coloquem preço. Obviamente era um cinismo, um sarcasmo, né? Que ele estava querendo dizer que não dê uma utilidade puramente comercial, porque a gente precisa disso de uma maneira maior. Qual é a função da arte, Fernando? Para que serve a arte, afinal de contas? Ela é um inutensílio ou ela é indispensável? Quando eu olho, ela tem várias funções, né? Ela pode ajudar a gente a criar identidade, como é o caso da ideia do modernismo, e hoje é discutido o que é, né? O que se discutiu lá 100 anos atrás, mas quem somos nós? Qual é a nossa identidade hoje? Até no Farol Santander tá rolando uma exposição que nós saímos, tiramos fotos numa câmera e a gente vira um grande mural, porque a identidade somos nós, né? Então essa é uma das funções da arte, criar essa identidade, criar questionamentos, trazer a beleza, né? Existe uma outra coisa que eu acho interessante, eu já tive oportunidade de ver coisas que eram tão sublimes e tão bonitas que eu nunca tinha visto antes, como uma obra de uma menina dentro de uma garrafa
que é holográfica, é como holografia dentro de uma garrafa dançando num balé infinito. Eu achei aquilo de uma beleza que eu nunca vi isso em nenhuma outra coisa. Então, acho que a arte tem esse ponto, né, de fazer a gente pensar, de fazer a gente criticar, de fazer a gente se expandir. E muitas vezes a arte me faz, é meio maluco, mas a arte me faz transcender, me faz, às vezes, ver que... e é muito bom isso, que eu não sei nada. Então, acho que tem várias funções ali. Ou de funcionalidade, o design, a arquitetura, de criar um melhor espaço para o convívio público, de criar um lugar mais agradável, ou criar um design mais útil, mais ergonômico. Então a gente não observa, às vezes, a arte com esse viés, né? Então eu vejo tudo isso nesses universos de arte, né? Não é somente sofisticação, né? Tá nas coisas simples do dia a dia. Legal. Você falou também em arquitetura, né? A gente normalmente, enfim, não pensa nisso, mas eu vejo como a arquitetura pode ser um instrumento de dar marca, de dar identidade, de criar experiência, né? Numa visita que eu fiz a Porto, eu estava passando assim de carro, acho que de Uber, na Avenida Boa Vista. Aí daqui a pouco eu assim, falei, uau, o que é aquilo? Era o prédio da Vodafone, que é uma telefônica, né? Uhum. E ele é todo assimétrico, ele é como se fosse losangos justapostos assim, tudo torto, tudo assimétrico. São 8 pavimentos, mas 3 são subterrâneos. E uma coisa assim, é aquele prédio, é uma coisa meio que única. Parece muito... Quer dizer, esse prédio não tem nada a ver com o estilo arquitetônico. Mas, por exemplo, quando você vê uma obra do Calatrava, né, aquele espanhol lá que fez o Museu do Amanhã, tem a cara dele aqui. E eu vejo que a arquitetura, ela poderia ser muito... É tudo muito clichê, tudo muito igual, né? Como ela poderia ser utilizada para ser mais do que uma mera função, né? Mas para criar identidade ou para criar experiência diferenciada, né, para o usuário. Não sei se você foi já em Porto, tem também a Casa da Música, que é um cubo todo disforme, enfim. São experiências que você não esquece, né? E às vezes eu tenho a impressão que a arquitetura é muito negligenciada, até pelas empresas. Todo mundo faz um monte de caixote igual, com vidro, sabe, neobrega igual, sabe? É o que está na moda, né? E poderia utilizar de maneira muito mais inteligente. Assim como tem sua identidade, seu traço na logomarca, por que não ter na arquitetura da sua loja, da sua empresa também? Tem algum exemplo aí das suas andanças de como você puder usar a decoração de interior ou design para criar ou uma experiência ou uma marca própria? Tem um lugar que eu conheci, está aberto, ele abriu em 2019, volta agora na pandemia. Tem uma música do Ney Matogrosso que diz: meia-noite, em frente ao Largo do Aroche, há uma banca de flores e um restaurante francês. E lá te esperei. Eu não canto muito bem. E essa música existe mesmo, o Largo do Aroche, aqui em São Paulo. Tem uma banca de flores que centenária, parece. Centenária, Na frente dessa banca de flores tem um restaurante chamado La Casserole, que é um restaurante francês. E, inclusive, é a música que está o restaurante está na música do Ney. Quando você entra nesse restaurante, existe um espaço escondido que você tem que entrar praticamente pela porta dos fundos, perto da cozinha. Então, é um bar secreto chamado Anfinan Bar. E o Anfinan Bar é uma experiência arquitetônica de decoração que eu acredito que não seja muito fácil de encontrar. Então, são espelhos por todos os lados, recortes dos espelhos, e as luzes vão tomando conta e vão mudando de cor. A música é extremamente bem selecionada, só cabem 40 pessoas, é extremamente... Aí eu vi uma coisa interessante: ele não é limitado pelo preço, ele é limitado pelo tamanho do espaço. Então você tem que reservar com muita antecedência. Eles não fazem de ser um sucesso cobrar algo impeditivo. Claro que para muitas pessoas aquilo não é acessível, mas de forma geral é o preço médio de lugares que não são tão caros aqui em São Paulo. Para mim, esse é um dos lugares mais interessantes nesse momento em São Paulo, é o bar Anfinan Bar. Para finalizar, tem um outro que eu ainda não fui, mas já conheço, de tanto que eu vejo na internet. É um restaurante que fica na laje de um prédio de 4 andares, à beira
do Minhocão, na Amaral Gurgel, chamado Cora. Então você entra por baixo, né, pela Amaral Gurgel, e você sobe os andares até o último andar e você come olhando o Copan. Ao lado tem uma livraria que somente tem livros de escritoras mulheres. Então eu vejo uma renovação acontecendo no centro de São Paulo. É isso que vem, e não nos bairros mais nobres. Essa inovação de São Paulo, essa renovação está acontecendo do centro para os outros bairros. Que legal, que é um grande desafio das grandes cidades, né? Com o tempo, os centros muitas vezes vão ficando áreas degradadas, ficam muito comerciais, e depois, ao cair da noite, ficam Walking Dead, assim, né? São Paulo já padeceu um pouco disso, né? Então é legal essa revitalização do centro, né? Levar as pessoas... A cidade pertence ou deveria pertencer às pessoas, né? A cidade precisa ser para as pessoas, né? Não para os carros, precisa ser das pessoas, né? Então é legal quando as cidades conseguem esses processos de revitalização. Eu fico feliz quando eu vejo, sei lá, uma Avenida Paulista fechada. Uau, que legal! Sumam daqui, carros! Parem de cuspir fumaça de óleo diesel na minha cara. Hoje deixa as crianças andar de bike, de patins, e fica aqueles freaks, um pregando a Bíblia, o outro tocando heavy metal. Pô, que confraternização sensacional na Paulista. Eu acho muito legal isso. E você vê que, e às vezes é o contrário do que a gente pensa. Nova York meio que tentou. Claro que lá tem rede de metrô desde 1900. Ok. Né? Mas assim, lá eles vão expulsando os carros, eles vão tirando os lugares dos carros, e que você pega o Highline Park, né? Pegaram uma coisa que era de trem, fizeram um parque suspenso. Aí pega Times Square, cada dia tem mais espaço para pedestre, menos para carro. Então acho legal quando você devolve as cidades para os cidadãos. A cidade é dos cidadãos, né? Claro que você tem que criar uma infra, né, de escoamento de trânsito e tal, mas eu acho legal isso também. Me fala de artistas legais, que às vezes estão fora aí do mainstream, ou ninguém vê. Eu sei que a gente já admirou uma obra de arte igual, que muito pouca gente ouviu falar, né? Acho que você foi o único do meu ciclo de amizade que comentou sobre essa obra, que foi a Floresta de Números, né? Mas fala de outras que você achou legal, de outras intervenções bacana, para trazer aqui para o meu público e para o seu, para de repente a galera se conectar também ou conhecer outro tipo de obra ou instalação. Olha, tem um artista que eu sou apaixonado. Eu conheci ele na Pinacoteca, numa exposição chamada Biblioteca Negra. Ele chama Flávio Cerqueira, e ele é um escultor. Eu vi uma obra dele que me chamou muita atenção. É um menino pintado, é uma estátua de bronze de um menino olhando para um espelho com as mãos encostadas ao espelho. E isso me chamou muita atenção. Inclusive tem um banco na frente dessa obra, então você pode sentar, você vai ficar dentro do espelho junto com o menino. É uma viagem. E aí, quando eu fui buscar, o nome da obra é Antes que eu me esqueça. Quando eu fui buscar mais informações sobre essa obra, e a gente começa a observar os detalhes, a gente percebe que ele é um menino negro, mas ele está pintado de branco. E aí começou o questionamento, mas por que ele está pintado de branco? E por que chama Antes que eu me esqueço? O que ele esqueceu? O que ele não pode esquecer? O que ele ainda busca? E isso eu achei uma coisa genial. E aí eu fiquei apaixonado por esse artista e comecei a buscar várias outras obras dele. E aí ele estava, para minha surpresa, também no CCBB, numa exposição chamada Modernidades, que aconteceu esse ano, que mostra os principais artistas desse momento no Brasil, né, 100 anos depois do modernismo, de 2022, e tem uma que ele mostra um menino com frio, talvez na praia aqui. Quem já não fez isso? A gente está na praia, chega o fim do dia e a gente esgarça a camiseta e põe nos joelhos e se aperta. Ele tem 2 havaianas nos braços. Então ele tem várias obras. Tem outra chamada Foi Assim Que Me Ensinaram. Essa é uma outra obra que ele mostra uma criança sentada num livro de castigo numa escola com um chapéu de burro. Então ele trabalha várias coisas do cotidiano, da nossa cultura, e que a gente não observa, né? No SP Arte, ele tinha uma obra que eram 2 pernas de bronze de uma criança, e o corpo nós não víamos, deitado no chão, e o corpo era coberto por livros. Então ele fala desse turbilhão de informação que pode matar a gente, que a gente não vê porque é digital. Tem outro que chama também Maxwell Alexandre. Esse é um artista painelista, carioca, que trabalhou, eu vi no Instituto Tomiotaki, ele trabalha grandes painéis, sempre trazendo a temática. Ele é um homem negro, jovem,
artista que mora na Rocinha, e ele traz a realidade da Rocinha para dentro da obra dele, e o que me chamou muita atenção é que o fundo de todas as obras tem uma textura, e a textura é de uma piscina chamada Capri, que foi uma piscina de aquelas de encher, que provavelmente ele devia ter tido relação com essa piscina. Inclusive tinha uma piscina no meio da exposição. E aí tem, na obra dele, a interferência de muitas marcas, como iPhone, Mercedes, Todinho, Nestlé, então Yakult, então talvez desejos e consumo das pessoas que ele tentou retratar ali. Eu achei isso muito interessante. Ele é um artista que já está ganhando o mundo, então essa discussão da negritude é bem grande hoje na arte, enfim, e esses, assim, hoje são os que mais me chamam a atenção, Ale. E falando em viajar, né, na evolução da arte, no digital, a gente nunca se ouviu falar tanto em metaverso, né? E o metaverso promete aí uma experiência totalmente imersiva, não é? Agora, assim, eu acho que tem um pouco de exagero. O mundo do negócio adora comprar algum tipo de modismo sempre, né? E assim, se for analisar, o cinema já era uma experiência em algum grau imersiva. Uma tela enorme, som surround, tenta te arrancar todas as suas distrações do lado para você mergulhar naquela trama, ainda que você não pudesse interagir, né? Você não podia fazer parte da trama. Mas assim, mas já tem rudimentos aí. Agora, como é que é a arte? Eu sei que uma das provocações que você faz é o que é imersivo? Como é que é a arte? Como é que a gente pode ter uma experiência imersiva sem necessariamente ir para um metaverso que atualmente, ainda bem que é tréfica entre nós, é uma promessa de ser algo revolucionário, mas por enquanto é muito rudimentar. Eu acho que a gente pode ter experiências imersivas com a arte também, não pode? Olha, Lê, eu diria para você que os museus em São Paulo, eles concorrem pela atenção das pessoas. E para fazer com que a gente decida em determinada exposição e não na outra, eles têm que, de fato, criar algo que me chame a atenção, que me coloque dentro de um outro universo. Então a gente tem aqui, desde exposição que agora se diz imersiva, no Shopping Morumbi, do Van Gogh, que na verdade é muito bonita, eu fui... É uma exposição de projeções, mas eu diria para você que ir na Pinacoteca, que tem um silêncio absoluto, eu entendo porque o museu tem silêncio, porque eu estou ali para pensar, e eu poder ficar cara a cara, e eles colocaram um quadro do Mestiço mais ou menos para pessoas que têm 1,70m, 1,80m, ele fica mais ou menos à nossa altura, e na hora que eu fiquei de frente com ele, é como se eu estivesse de frente com alguém. Porque como eu sei, assim como quando eu vi a Negra no MAC, né, de Tarsila do Amaral, a Negra e os detalhes do quadro, e eu falo, caramba, olha como ela pensou. Então, a arte é extremamente imersiva, seja um quadro, seja uma música, né, seja uma poesia, mas eu vejo nos museus isso. No Farol Santander, por exemplo, que é um museu que tem aqui, ele é bem turístico, eu diria assim, todas as salas de exposições, eles tentam fazer bem lúdica, com luzes, com cenários que você entra, é muito instagramável, então os museus, eles criam esses universos dentro das exposições, para que a gente entre dentro da história, né? Eu fui em uma exposição também, que eu achei, ficou pouco tempo no ar, é feito por uma empresa chamada iDreams, que é uma empresa especializada, eles montavam um stand de evento, e eles se especializaram em montar exposições imersivas. E era uma exposição no Shopping Vila Lobos, no estacionamento. Olha que interessante. O estacionamento do shopping vira um espaço de museu. E era uma exposição, Ayrton Senna, que contava, eram 10 salas, que você ia entrando na história do Ayrton Senna, e ele mesmo te contava a história. Então, uma inteligência artificial entendeu o padrão de fala do Ayrton Senna, e eles conseguiram criar todo o roteiro da experiência, dessa visita, e era gratuito. Então, eu acho que isso é muito mais imersivo do que somente um óculos virtual. Existe muita... né, as pessoas estão acreditando muito no metaverso, mas eu não quero entrar num lugar só porque tem lojas de desfile de moda de novo, senão eu vou no shopping, né? Então, as exposições conseguem fazer isso, nos levar a esses espaços imersivos. Elas são imersivas, depende do que você busca, né? Legal. E para finalizar o nosso papo, para onde que aponta o futuro, Fernando? Para onde você acha que o futuro aponta? Seja da arte, dos negócios, ou dessa intersecção de arte, de negócios?
Para onde você acha que esses ventos estão soprando? Olha, quando eu observo, nessa exposição que eu tive do Maxwell Alexandre, no Tomiotaki, ao lado do Gustavo Di Cavalcanti, eu me deparei com um painel gigantesco do Di Cavalcanti, onde ele, chamado Brasil em 4 Fases, onde ele nos mostra 500 anos de história em 4 painéis. E aí eu estava com amigos, os painéis parecem se conversar, estarem interligados, e eu estava com esse um amigo meu querido de Taubaté, que é formado em letras, e a gente estava lá na frente da obra, ele começou a desmiuçar a obra comigo. Ele virou, presta atenção, chama Brasil em 4 Fases, vamos observar o primeiro quadro. Então a gente olha o primeiro painel, a gente vê a chegada dos portugueses, 1500. Depois a gente vê uma cena do cotidiano, talvez mulheres, né, provavelmente mulheres comerciantes, talvez na Lapa, nos Arcos da Lapa, muito provavelmente no Rio de Janeiro. Depois outra cena do cotidiano, talvez uma cena de São João. Então a gente está falando aí de 1500, 1600, 1700. E depois a gente vê uma cena da chegada da industrialização, né, da chegada da energia, da chegada do século XX. E aí, quando eu olho de novo as 4 imagens, eu consigo ver 500 anos de história na minha frente. E quando eu olho isso e paro para pensar no futuro, eu começo a pensar, e se Di Cavalcanti tivesse a oportunidade de pintar a 5ª obra, o 5º painel, o século XXI, como ele talvez pintaria? Talvez ele nos pintaria com os nossos telefones fazendo selfies, pintaria a nossa assistente virtual, pintaria os carros que dirigem sozinho. O que ele pintaria hoje, né? Talvez as criptomoedas, como ele desenharia o século XXI. Então, quando a gente olha para o presente, para o passado recente, o presente, a gente consegue entender melhor o futuro. E assim que eu vejo, nós somos o começo do século XXI. Então a gente consegue, quando a gente olha para o passado, compreender um pouco do momento que a gente vive e talvez olhar um pouco para o futuro, do que pode vir a ser. Que legal. Inclusive, uma das artes, que é a 7ª arte, o cinema, volta e meia, ela projeta o que será o futuro, né? E quando a gente fala, sei lá, em metaverso, o Spielberg já tinha feito um filme que lembrava sobre isso, a Matrix, né? Que já é meio que viver numa realidade paralela, ou seja, muitas das coisas que a gente vê hoje, o cinema, como uma das artes, ele era um precursor, né? Alguém já estava meio que farejando e lançando coisas que a gente, uma hora, vai acabar vendo realizada. Naquele livro do Aldous Huxley, né? Admirável Mundo Novo, claro que não é um Nostradamus, um livro de previsões, mas muito do que ele fala ali, em maior ou menor grau, meio que aconteceu, ainda que com outro nome, né? Então é bacana a arte, não só como forma de a gente ler, ressignificar, reinterpretar o nosso passado, né? Mas também até de vislumbrar o futuro que talvez nos aguarde, né? Fernando, foi um papo artístico muito legal falar com você. Sabia que ia sair bom caldo dessa conversa. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Falar algo que eu, porventura, não tenha perguntado e você gostaria de dizer? Não, concordo com você, essa visão do cinema, né? A gente não observa o cinema dessa maneira. Vê Black Mirror, que a gente vê coisas acontecendo. E o metaverso eu acho uma coisa curiosa, né? Então a gente quer criar um outro mundo pra gente perfeito, porque eu não quero ver esse mundo imperfeito. É meio maluco, né? Se você parar para ver. Então eu concordo com você e agradeço a oportunidade, viu? Eu que agradeço, uma honra ter você aqui. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, porventura ainda não te siga, quer deixar algum contato seu, onde que a galera te acha e vê suas andanças periscópicas aí pelo Brasil e o mundo? Eu tenho em todas as redes, a que eu mais uso é o Instagram e o TikTok hoje, né? Tem uma dinâmica diferente. E nas duas eu sou Fernando Kimura, então é fácil de me encontrar. Eu tento dividir os lugares que eu vou para vocês também viajarem um pouco comigo. Que legal. Então, quem não segue o Fernando, eu recomendo que siga. E quem não me segue, eu recomendo sem nenhuma modéstia que me siga também. Vocês me acham na maioria das redes como palestrante Alexandre Correia. Eu preciso colocar palestrante, que é o seguinte, Fernando, se a galera digitar Alexandre Correia, né, nas redes sociais, sabe o que vai aparecer? Um grisalho, alto,
forte, bonito, sensual, bem-sucedido, com uma loira enorme do lado. É o marido da Ana Hickman. Olha só. Difícil concorrer, né? É difícil. Você colocar o palestrante Alexandre Corrêa ou Alexandre Corrêa Lima, que vocês me acham. Então, me segue Fernando Kimura, que sempre vai ter conteúdo legal. Fernando, espero que a gente se trombe aí em outros palcos, em outras palestras, Brasil afora, levando inovação, criação e arte. Afinal de contas, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Perfeito. Obrigado, Fernando. Um grande prazer, Alexandre. Tá bom? Obrigadão. Tchau, tchau.